a sessão. Aguarda a segurança da Câmara, com os olhos arregalados desse tamanho, já na véspera se mobilizando, mas como que eles vão entrar? Vão entrar de chinelo? Não pode, porque é preciso estar calçado e vestido de calça comprida. A segurança ficou em polvorosa. O grupo do fórum já levou umas sacolas com calça comprida, porque nós sabíamos que alguns deles iam chegar de bermuda e iam ser pedidos. E umas sacolas lá de sapato, né? Agora, eles lá na frente da Câmara, eles disseram, vamos entrar. Vamos entrar. Os que estavam de bermuda e alguns de sandália entraram. Foram para o plenário, levantaram faixas. Queremos trabalho, queremos moradia. Não queremos os abrigos atuais. Queremos outra forma de atendimento, né? E os três que falaram na mesa, a segurança estava muito impactada, o olho aberto desse tamanho. Como que um morador de rua sentou lá na mesa dos vereadores, das autoridades, né? Eles vão tumultuar a audiência. Depois o vereador nos disse, ó, uma das audiências mais qualificada, que deu mais resultado, foi exatamente essa audiência. Não houve tumulto, usaram da palavra, emocionaram todos no plenário cheio. Aí um dizia assim, eu caminhei muito de Belo Horizonte para Brasília, porque eles fazem caminhadas e paradas, né? Aí caminhou vários dias para chegar a Brasília, em várias ocasiões. Ele era bem migrante, ia de um lugar para o outro. E agora ele está fazendo parte do Movimento Nacional de Rua e, na época que foi construída lá em Brasília a tal política, eles eram chamados para algumas sessões. E aí foi oferecida a passagem aérea, né? E lá no avião, a comissária chegou, o senhor aceita um lanche? E ele dizia lá na audiência, pois é, de repente eu virei um senhor, né? Porque eu estava dentro de um avião, e aí eu fui chamado de senhor. Antes eu era um maloqueiro, né? Sempre era um maloqueiro, e nesse momento eu virei um senhor. Mas eu estou exemplificando como é importante eles mesmos, né? E o trabalho social no sentido de abrir espaço para que as pessoas se coloquem, né? Hoje a política de assistência social, que é a que eu conheço, tem no Sistema Único de Assistência Social um artigo que diz trabalhar no sentido de priorizar o protagonismo do usuário da assistência, na formulação da política, na formulação dos serviços. No caso dos presidiários e das suas famílias, eu acho que a gente poderia caminhar por aí, não é? Criar uma organização, como a Tânia já citou mais cedo, né, dos familiares, a organização dos egressos e dar oportunidades que eles se manifestem. Agora, tem uma questão que eu acho que foi você que colocou da mídia, não é? Em que momento a mídia abre espaço para dar visibilidade para essas questões? Quase nenhum, porque a mídia, essa mídia oficial, ela está a favor da manutenção dessa ordem, desse sistema aí, né? Ela faz a cultura, né? A cultura do dominante. Então, a gente tem que cavar espaços, né? Espaços alternativos, mídia alternativa, no sentido de ir expandindo outra visão, né? Nessa sociedade sobre as questões, né? Artistas que têm trabalhado com pessoas de rua estão mudando a imagem. No outro dia era na Gávea, uma artista que eu não me lembro bem o nome, mas Cristina Pereira, você lembrou. Ela fez um trabalho de arte com pessoas de rua numa praça na Gávea. Os moradores dos prédios ao lado se rebelaram quando ela iniciou o trabalho. Então a senhora vai juntar pessoas de rua e mendigos na praça para pintar, para desenhar, né? E ela foi pouco a pouco até conquistando moradores, né, para aquele trabalho. Então são às vezes pequenas experiências que tendem a propagar, difundir uma outra maneira de ver a situação. Eu acho que a gente já respondeu de uma maneira a tudo isso, né? Não vejo a sociedade parada, e alguma de vocês falaram assim, né? Não vejo a sociedade parada, não está mobilizada ao ideal que nós imaginamos, não é? Isso é verdade, não está no ideal. Nós entramos numa contracorrente. A força de manutenção do sistema ela é muito grande, ela é muito poderosa.
Então, se a gente faz um trabalho que vai na contracorrente, então é um trabalho mais lento e mais difícil. Eu não sei se isso é real, eu vi na televisão, eu não sei se a Hilda vai poder me falar sobre isso, como é que tá esse trabalho. Nessa história da mídia mostrar ali a Cracolândia do Jacarezinho e o choque de ordem para lá e fazer remoção e tal, apareceu uma família de um senhor com uma criança recém-nascida, de 20 dias eu acho, e mais 3 filhos todos pequenos, e ele com a cara de desesperado dizendo assim, assistente social chegou aqui e falou que eu tenho 5 minutos para sair da minha casa. Aquilo me deu um desespero, eu chorei sentada com a minha mãe e falei, gente, eu não vou me formar para fazer isso. Então eu queria saber se você tem alguma vivência nesse sentido, sabe como é que os nossos colegas do serviço social estão atuando nessa questão do choque de ordem aí da prefeitura. Eu me admiro dessa. O que a gente tem visto é que o choque de ordem, o serviço social não faz parte das operações de choque de ordem, né? Essa é até uma medida que há uma disputa com as autoridades do município, né? Porque existe uma política de abordagem das pessoas, das famílias, né? Feita por equipes técnicas, né? Independente da equipe que aplica o choque de ordem. É um trabalho independente, porque o choque de ordem, como o próprio nome diz, né? É choque, é prática violenta. Hoje, para se conversar com pessoas e famílias, há todo um processo de escuta, de aproximação, de estabelecimento de confiança. Então, eu me admiro da assistente social poder ter agido assim. Só vejo a alternativa dela estar pressionada pelas suas chefias, né, imediatas, e às vezes ela mesma não se sente fortalecida para reivindicar as suas prerrogativas, os seus direitos e até buscar as suas entidades de defesa, de categoria, né, para não se sujeitar a uma prática violenta e autoritária com a população que já está numa situação de vulnerabilidade. Né. Eu queria passar para vocês uma autorização de uso de imagem, porque a nossa conferência vai colocar no YouTube. Eu queria deixar para vocês duas preencherem e também o certificado seu e o certificado de dano. Obrigada. Obrigada. Eu estou saindo aqui com uma curiosidade a respeito do atual Conselho de Comunidade do Rio. Nós vamos pesquisar informação sobre como é que está funcionando, ou alguém já tem informação? Está interrompido desde aquela data, né? Não, mas não, está funcionando. Não, a presença do crédito. Está funcionando nesse, no Conselho do Rio de Janeiro. Volta Redonda está funcionando. A coordenadora da seccional Volta Redonda está indo no Conselho de Comunidade Então, Volta Redonda. no caso do Rio de Janeiro, está interrompido desde aquele momento que eu disse que nós... Não, eu fui 2 reuniões, eu não posso dizer assim, nenhum de você foi, fui a 2 reuniões E e aonde depois me afastei por falta de tempo. Aconteceram onde? Velho. Na própria Na terra. Velho. Que o conselho, que ele só vai conseguir instalar os conselhos se ele não for recrudescedor, como ele foi naquele período momento. do Marcelo Freixo. Né? Eu acho que o momento é outro e os atores que estão ali é outro. Não, como você disse que tem essa medida recente da ministra Ellen Grace, recomendando que as varas de execuções penais instalem os conselhos, eu acho... Depois que saiu o relatório de 700 páginas da CPI carcerária. Então, Aí ela instalou isso. Então, acho que agora os juízes da VEP vão se mobilizar para cumprir essa determinação, Sim, claro. né? E eu acho que é no momento certo da gente rediscutir, né, a nossa presença aqui, no caso do Rio, porque o Rio é emblemático, né? Essa cidade aqui é emblemática nessa questão, acho que devíamos recuperar o espaço. Então, faltam meus documentos, eu preciso pegar minha... Gente, então, boa tarde.